que eu quero estar sensível para seguir. Amém? Tenho uma impressão de que não vamos ter uma mensagem longa, mas acompanhado dessa impressão, eu tenho a impressão de que Deus quer fazer algo. Amém? Na verdade, Deus sempre quer fazer algo. E se nós tivermos essa consciência, a própria presença, amados, tem coisas que, se tivesse um fogo ali na rua, e o vento trouxesse a fumaça para cá, o simples fato da fumaça estar nesse ambiente, ela ia produzir um efeito, sim ou não? Seria um efeito negativo, um efeito desconfortável, do qual a gente ia preferir fugir, sim ou não? Da mesma forma, claro que guardadas as devidas e imensas proporções, assim é a presença de Deus. O simples fato de estar no lugar, ela promove algo, ela causa um efeito, ela produz algo. E eu quero ser o primeiro crente dessa verdade que eu estou lhe dizendo. Eu não quero que hoje seja uma noite onde a gente venha e diga, ontem eu fui apenas no culto. Eu quero que hoje, assim como Deus já ministrou a nós durante o período de louvor, eu quero sair daqui levando algo. Amém? Eu quero que você saia daqui levando algo. Amados, não tem a ver com religião, não tem a ver com um ajuntamento qualquer, tem a ver com o necessitado ir no lugar onde ele tem a resposta para a sua necessidade. Amém? Você crê nisso mesmo? Então diga isso para o seu rosto. Amém? Você crê nisso? Então eu quero ministrar, como eu disse para você, algo rápido, acredito eu, da parte do Senhor. Se você quiser ficar só mais um pouco, mais uma vez de pé, isso é apenas para que a gente entenda que você faz parte disso. Culto não é como uma palestra, culto não é como um espetáculo, onde daqui para trás estão aqueles que estão se apresentando e daí para trás está aqueles que estão expectando, vendo, olhando. Não, culto é uma reunião onde tanto quem está aqui como quem está aí se move em função de quem está ali e de quem está aqui dentro de nós. Amém? E nunca é apenas um preenchimento de tempo. Na verdade, Deus vê a minha e a sua vida, a minha e a sua necessidade. Ele sabe as orações que você tem feito, inclusive aquelas que nem têm saído pela sua boca, que apenas têm sido lágrimas que rolam pelo seu rosto, mas que são pedidos. E uma coisa que nós precisamos entender e saber, amados, pelo Espírito, é que a Bíblia diz que Deus ele é achado dos que o buscam. Isso é uma chave poderosa. Eu falei de chave quando a gente estava falando sobre dízimo e oferta. Eu sei que todos nós temos necessidades aqui, as necessidades são distintas, são diferentes, mas uma coisa eu sei que é comum, uma coisa eu sei que é a mesma, o solucionador é Deus. O único que tem a capacidade e a condição de provisionar a resposta é Deus. E como Deus faz isso, está na palavra. Ele diz, aqueles que vêm, recebem. Eu sei que Deus pode ir onde você está. Eu sei que Deus pode ir em qualquer lugar. Na verdade, Ele está em todos os lugares. Mas o princípio de relacionamento que Deus estabeleceu para que a resposta seja manifesta, não é Deus indo sobre você onde você estiver. É você vindo a Deus. Tanto que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, pense naquela fumaça que eu falei no começo, mas não numa fumaça incomodativa, mas em algo que está no ambiente, que vai pegar em você, que vai tocar em você e vai produzir algo. Você está comigo, irmão? Amém. Aleluia. Salmo 37, versículo 5, nós vamos ler apenas esse versículo, vamos orar e você senta e nós vamos ficar debaixo dessa atmosfera. Amém? Hoje vai arrebentar a boca do balão. Amém. Não crie expectativa em mim, mas é algo que está acontecendo no reino do Espírito, amém? Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu podia parar essa ministração antes mesmo de você sentar, só dizendo assim, uma iniciativa minha e sua de confiança e entrega vai produzir com certeza, uma atitude de resposta de Deus. Ele agirá. Você está aqui, irmão?
Diga, ele agirá. Nós temos mais barulhento do que o normal hoje, né, Daniel? Mas é um barulho com destino, é um barulho com razão, com motivo. E eu digo, você é livre. Você é livre para ficar em silêncio, se seu silêncio for para Deus. E você é livre para gritar, correr, desde que isso seja em resposta ao que Deus está fazendo, amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo que o Senhor já ministrou as nossas vidas até agora. E eu, principalmente, eu quero ser o primeiro crente dessa mensagem. Eu quero me colocar debaixo da influência, da atmosfera do Espírito dessa palavra, em nome de Jesus, para que aquilo que o Senhor quer fazer ministre a minha vida. E eu me posiciono no poder e na autoridade do nome de Jesus, para ir de encontro a tudo aquilo que vem contra a palavra da verdade, o diabo que vem para roubar a semente, o efeito, o poder, a unção da palavra. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro as cadeias sendo quebradas, e oro como Paulo orou pelos Efésios, espírito de sabedoria e de revelação, tendo os olhos iluminados, é a capacidade de perceber não a informação, mas aquilo que está no teu coração, Pai, para as nossas vidas. Eu amarro, eu manieto, eu repreendo toda ação contrária, eu declaro, seja bem-vindo aqui, se manifeste aqui, opere aqui, faça em nós e no nosso meio aquilo que está no seu coração, para a sua própria glória. Quem crê diz amém. Oh, glória, senta, pode sentar, aleluia. 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 Amados, Deus, a impressão que eu tenho no meu coração é de que nós estamos numa cadência, num ritmo apressado demais, mas não no sentido que Deus quer. E por isso que Ele está colocando a mão aqui para literalmente chamar a minha e a sua atenção. Porque uma das coisas que é uma realidade, amados, no reino do Espírito é que o diabo sempre pinta quadros para roubar a minha e a sua atenção, porque onde tiver a nossa mente, os nossos sentimentos vão seguir. Onde tiver a nossa atenção, a nossa vida vai atrás. Por isso que a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque o diabo trabalha no sentido de nos convencer de coisas. Porque uma vez que a gente estiver convencido de algo, e esse algo não é o que Deus falou, o que Deus planejou, o que Deus desejou, Ele vai levar a cabo, Ele vai executar aquilo que Ele planejou. E eu quero dizer, existe um plano de Deus para mim e para a sua vida. E eu faço uso com autoridade daquilo que o Espírito inspirou o escritor de Jó para dizer, nenhum dos seus planos serão frustrados. Agora, a palavra que o Senhor falou comigo para ministrar a nós essa noite é que sempre depois de uma iniciativa de fé, de um posicionamento de fé nosso, tem uma ação de Deus. E nós estamos, amados, vivendo a época da a hiperatividade. Nós muitas vezes somos furtados pelo conceito de que a gente tem que estar produzindo, de que a gente tem que estar fazendo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se não vai cair do céu. Esses são os versículos apócrifos que muitas vezes têm permeado a nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção de que eu e você decidimos um dia viver debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu e você decidimos um dia viver como Deus sendo o nosso Senhor. E a gente não pode ficar correndo atrás do rabo, como a gente vê muitas vezes aqui, vocês falam cola, né? A gente vê aqueles vídeos de cachorro correndo atrás da cola, como se nós estivéssemos sós nesse mundo, sem saber de onde vem nem para onde vai. Não é assim. Pense em você como pai que provisionou, planejou, investiu, comprou, conquistou, fez o que tinha que fazer, visando o bem de um filho, e ele simplesmente ignora essas coisas. E o fato de ignorar produz sofrimento. E o fato de ignorar produz dor, perda. Quem é que dentro de uma relação quer ser ignorado? Algumas pessoas, eu já ouvi alguém dizer que o contrário de amor é ódio. Já ouvi algumas pessoas dizer. Eu acho que não. Quando eu digo eu acho, é porque eu não lancei mão de nenhum recurso científico para poder lhe dar a resposta. Então aqui estou emitindo apenas um parecer. Eu penso, como a gente diz na Paraíba, eu tenho para mim que o contrário de
amor é indiferença. Quantos entendem o que é indiferença? Indiferença é você transitar, se relacionar, habitar com alguém não considerando ou desconsiderando, usar uma palavra ainda mais forte, ignorando. E nós precisamos ser, amados, permita que o espírito dessa palavra caia sobre você hoje à noite, porque nós temos sido roubados no lugar onde nós estamos, porque eu posso dizer que Deus é um lugar, porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia também diz, se alguém está em Cristo, no lugar onde nós estamos, amados, não era para a gente estar passando pela maioria das coisas que nós temos vivido. E isso só acontece por uma razão. Existe uma atmosfera que tem a capacidade de condicionar a nossa vida, mas não tem feito porque a gente tem ignorado. Eu não sei quanto a você, mas às vezes acontece da gente ficar cansado. E o diabo, nosso adversário, você vê que a gente não fala muito sobre o diabo, mas a gente não pode também não deixar de falar porque é uma realidade. E o diabo, nosso adversário, fique com isso porque são chaves. Hoje é o dia da chave. Amém, eu recebo. Eu podia ter feito uma chave para vender a R$100 para você, né? Você sabe que eu não sou dessas coisas. Mas hoje é o dia da chave, amém? Receba. Deus tem nos dado chaves, amados. E essa é uma delas. Se nós estamos debaixo de uma atmosfera e ela não está nos influenciando, é porque nós estamos desconsiderando. O contrário é, se eu passar a considerar, essa influência vai começar a repousar sobre a minha vida. E na verdade há uma intervenção de Deus aqui sobre a mim e sobre a sua vida, porque Deus traçou um plano e nós andamos por um tempo nesse trilho, mas as distrações fez com que a gente se inclinasse para o lado errado. E uma das funções do cajado do pastor, que tem aquele formato de anzol, era uma vara grande, que um pouco mais alta do que a altura do pastor, literal, pastor de ovelhas, e ele tinha uma volta, como se fosse um anzol, e aquele cajado diferente de que alguns pregadores de condenação dizem que cajado é para bater, para espancar, é para trazer de volta. O cajado era para quando a ovelha estava saindo do caminho, ele trazer de volta. A gente aprendeu a ser guiado por pancada, então você está debaixo do Deus errado. O Deus que eu e você servimos não nos trata com pancada, Ele levou todas as pancadas para nos fazer livre. Agora, preste atenção na mensagem. O texto é entrega. Pense numa coisa difícil para quem ou viveu a vida inteira sem considerar o esconderijo do Altíssimo, ou passou a dar atenção demais ao natural. Entregar é mandar uma mensagem para o reino do Espírito, que por mais difícil que seja aquilo com que eu estou lidando, aquele que está a meu favor é maior do que aquilo. Sabe, amados, são chaves. Você pensa que Deus precisa dos seus milhões, das suas fortunas? Não, a igreja precisa. Agora você perguntar, o que é que Deus precisa para Ele se mover? Da minha e da sua fé, da minha e da sua confiança. O texto diz, entrega o seu caminho ao Senhor. E o que mais? Olha aí, olha o que faz a ponte entre o entregar, fique ligado porque eu quero que a mensagem seja rápida. O que faz a ponte, e se eu estou falando isso, amados, é porque hoje eu tenho coisas para entregar a Deus. Você tem coisas para entregar a Deus. A senhora tem coisas para entregar a Deus. Tem coisas que está tirando a nossa paz, que Deus está dizendo, enquanto você está trabalhando, eu estou descansando. Se você quer que eu trabalhe, descanse. Olha a ponte, entre entregar e Ele agirá, entre entregar e Ele agirá, tem uma ponte. Qual é a ponte? Confie nele. Agora pergunte para mim, pergunte assim, pastor, é fácil confiar? Por que estão com vergonha de perguntar? Vou dar outra chance. Pergunte a mim, pastor, é fácil confiar? Não, é fácil tomar um chocolate quente no inverno de Pelotas.
Confiar vai de encontro que a nossa alma está acostumada. A nossa alma está acostumada a estar no controle. A nossa alma não está acostumada a lidar com relatórios. Não saiu o financiamento. Não paguei o cartão. Saiu o laudo tão temido. É o que a nossa alma está acostumada a lidar. Aí dentro disso tudo a gente está esperando que caia um anjo do céu com um balaio das coisas que a gente precisa. E a gente abre o balcão e diz, Senhor, e aí? Aí ele diz, descanse. Só tem uma forma de nós, meros mortais, se é que eu posso dizer assim, agradar a Deus. Tem gente que pensa assim, vou passar a jejuar 21 dias, que bom, jejue 40 se conseguir ficar vivo. Você vai ver que você vai pecar pouquíssimo. Pode jejuar, meta jejum, eu faço uns dias com você. Não isso tudo, mas eu faço uns dias, junto. Mas agradar a Deus, amados, só tem um viés, chama-se fé, confiança. Deus só espera de fato uma coisa nossa, que a gente crê. Porque salvação foi dada a todo mundo, mas não é todo mundo que vai ser salvo. Porque só é salvo quem confia naquilo a ponto de receber. Fique com isso que a mensagem é curta. Deus está dizendo, está estressado, eu estou vendo. Mas Deus não é Rivotril que faz só você dormir de noite, Ele vai resolver o problema. Agora Ele está dizendo, entre entregar e Ele agirá, tem o confie nele. Eu já ouvi muito um pregador, e por muito tempo foi baliza para as minhas ministrações pelo o conteúdo bíblico que ele fornecia. Era algo realmente bem embasado, embora não seja 100% dentro daquilo que eu creio. E ele costumava muito nas pregações pedir para as pessoas repetirem e dizer, cutuca seu irmão, diga para ele assim, papai vai te pegar de jeito. Aí se prepara, aí vem cajadada no conceito dos, marretada. Né? Só que, dê um toque no seu irmão aí e diga a ele, diga assim, papai vai te pegar no colo. Você não está precisando de cajadada, não. Você está precisando de saber que você tem um pai. Você está precisando de saber que, embora as coisas sejam difíceis, você não está só. E tudo que Deus está precisando para romper esse ciclo é que você deposite. Ai, quando eu escuto a palavra depositar, eu já penso em Pix. Eu já fico pensando em dinheiro. Deposite confiança. Amém. Glória a Deus. Confiança. Ah, pastor, mas é muito difícil. Amados, na verdade, Deus é especialista nos impossíveis. Você acha que Jesus ficou na cruz em silêncio por quê? Porque ele não podia fazer nada? Você acha que Jesus aguentou cada uma daquelas coisas por quê? Para construir a história da paixão? Não, aquilo era o preço. Ele não podia reclamar, porque se ele reclamasse, ele abortaria. Na verdade, ele estava cumprindo cada coisa no seu próprio corpo. Todos esses incômodos que eu e você está vivendo agora, no âmbito físico, no âmbito emocional, no âmbito financeiro, na saúde, ele estava ali calado, sofrendo. Ele podia fazer e não fez. Ele podia sair e não saiu. Por amor, visando a mim e a você, no reino do Espírito foi construída uma legalidade para que isso que está impedindo eu e você de estar bem, não está, foi construído lá. No momento que nós nos desapegamos das coisas naturais e nos abraçamos às verdades de Deus, essas coisas começam a funcionar. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você acredita que eu já estou caminhando para terminar a mensagem? Mensagem boa é a curta. Eu quero que você, agora, não saia daqui como um ouvinte, não. Viu? Você vai sair daqui sabendo, eu fui porque Deus me levou lá e eu não vou sair carregando o que Ele disse para eu deixar. Eita glória! Veja, 1 Pedro 5, versículo 8. Começa com a advertência. Quantos abriram? Amém. Começa com a advertência, dizendo assim, estejam alertas e vigiem. Se dissesse só estejam alertas, já era uma advertência. Mas o escritor chegou a ser redundante, porque para mim ser alerta e vigiar é a mesma coisa, sim ou não? Pelo menos tem o mesmo peso de advertência.
Ele disse, estejam alertas e vigiem. Sabia que essa mensagem era do cajado. É, do cajado do pastor Jesus. Quantos versículos você viu de Jesus dando cajadada nos seus filhos? Nas suas ovelhas? Mas Jesus pegou um chicote e bateu no templo. E aquilo eram as ovelhas dele? Não, aquilo ali eram os cambistas, os religiosos. Estavam pervertendo a lei do sacrifício. Mas nem quero entrar nessa parte. O texto é, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês. Às vezes a gente acha como se o diabo fosse nosso amigo, amados. Seria suficiente para nós que hoje a gente estivesse se alimentando mais das coisas de Deus do que das coisas do diabo, já estaria bom. Pastor, você disse que não ia dar cajadada e está dizendo que a gente está se alimentando de coisas do diabo, você tem um espírito dentro. Aí você vai pensar em que você tem aplicado seu tempo, em que você tem aplicado seus olhos e os meus, porque eu disse a você que eu estou me colocando debaixo dessa mensagem, sendo o primeiro crente dessa pregação, e a gente vai ver se a gente está se alimentando mais de coisas de Deus do que de coisas do diabo. Você tem um espírito, eu não estou aqui para lhe acusar não. Só vamos pensar sobre isso. Tempo, amados, é a única coisa que nós temos como moeda para as outras coisas no reino. Quer unção? Precisa de tempo. Crescimento espiritual? Precisa de tempo. Continuidade? Precisa de aplicação de tempo. O inimigo de vocês anda ao derredor como um leão. Ele não é um leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas diz que ele anda ao derredor, diz que ele é inimigo, manda a gente vigiar e ficar alerta. Então não pense que isso é uma coisa que aconteceu em 1912 e agora não vai acontecer mais. Não, o diabo não está feliz com as posições que a gente tem tomado e ele está procurando um jeito de tirar a gente de... Fica ligado aqui, de tirar a gente de uma vez por todas de circulação. Estejam alertas, vigiem, o diabo inimigo de vocês. Vou repetir para você saber que o diabo é seu inimigo. Se a gente está dando atenção demais a coisas que vêm dele, já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Aí você tem o Espírito Santo. Nunca espere que eu vou dizer assim, isso está errado, isso está certo, porque eu não sou o Espírito Santo da sua vida. Eu só vou dizer, a palavra diz isso, e você precisa permitir que o Espírito lhe ministre. Porque hoje o que dá mais visualização nos Instagrams dessa vida é, pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado aquilo? E eu não estou aqui criticando ninguém que faz isso, inclusive sigo, dou risada, oro, abençoo. Mas eu estou só falando, dizendo que as pessoas querem respostas prontas, elas querem que a gente diga, isso está certo, isso está errado, não faça isso, não faça aquilo, para depois você dizer assim, foi fulano que disse para eu não fazer, ou foi fulano que disse para eu fazer, mas eu fazendo isso, eu tiro de você a oportunidade que você tem de desenvolver relação com Deus, baseado na sua palavra, para saber por você mesmo, pelo Espírito que habita dentro de você, o que é que você tem permitido que entre. Presta atenção, de novo, vou começar pela 10ª vez. Estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Você pensa que o diabo quer o quê? Quer que você não venha aos cultos? O papel do diabo é fazer com que eu fique de mal com a minha esposa. Não, ele quer devorar. Quando um leão vê uma presa, devorar significa o quê? Aí depois que ele come a presa, ela volta a viver, né? E sai andando, se for um coelhinho, sai pulando no País das Maravilhas. É assim? Acabou, meu! Só que não diz que ele pode pegar qualquer um. Não diz que você está para ele como aqueles bifes que a gente vê no desenho do Pica-Pau, fumegando, de tão gostoso. Não, não diz. Mas diz que ele está procurando alguém que ele possa devorar. Aí quer ver o contexto? O versículo anterior vai dizer exatamente quem são as pessoas que são alimento para o diabo. Não é nem quem são as pessoas, é qual a condição que torna eu e você ou qualquer pessoa devorável. O versículo anterior vai dizer assim, lance sobre ele todas, versículo 7, lance sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Não entendeu, né? Eu vou lhe explicar. É exatamente, amados, quando a gente não consegue lançar a ansiedade. É exatamente quando a gente não consegue, porque tem Bíblia que diz, não vos inquieteis. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor procurando quem possa tragar. As pessoas tragáveis são aquelas que, e isso inclui a mim e a você, se a gente estiver nessa condição, não consegue entregar, não consegue lançar sobre ele. Ah, pastor, mas é grande demais, é um sinal que não é para você. Oh, amados, que o Espírito ajude a mim e a você a entender isso hoje. Que o Espírito ajude a mim e a você a entender isso hoje. Se hoje eu tivesse a tarefa de empurrar esse carro ali sozinho até a minha casa, sozinho, sem a ajuda de ninguém, com as rodas dianteiras travadas, eu não ia conseguir, porque é mais forte do que eu. Mas se isso fosse a condição para eu continuar vivendo, agora mesmo, nesse exato momento, eu ia entrar em preocupação, eu ia entrar em ansiedade, eu ia entrar em desespero, porque realmente eu não tenho condição de levantar aquele carro, botar na cabeça e levar para casa. E se eu não fizer isso, eu vou morrer. E é assim que o diabo apresenta as coisas, apresenta grande como elas são, acarinhando com a minha e a sua pequenez de lidar com aquilo, e a gente se vê sozinho diante das coisas, ignorando que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, ignorando que nós temos alguém que faz por nós, que se a gente entregar e confiar, Ele agirá, e Deus fica olhando para nós, e parafraseando Deus, é como se Ele dissesse, é possível que você vai morrer e não vai me dar isso? É possível que você vai se transformar nesse bife dos desenhos animados para o leão comer, porque a gente se torna devorável quando a gente está ansioso, a gente se torna devorável quando a gente desce do patamar da confiança e traz para a força do nosso próprio braço. É tudo que o diabo quer, que a gente perca tamanha a capacidade de perceber as coisas espirituais, que tudo aquilo que aparece no natural, a gente pensa, como eu vou resolver? Como eu vou pagar? Como eu vou lidar com isso? E cada como que a gente acrescenta, Deus diminui na escala da nossa confiança, o diabo cresce, a gente vai se tornando o bife e ele está procurando a quem possa tragar. Quantos estão entendendo? Essa palavra é uma palavra pastoral, mas não é pastoral do pastor Mário, é pastoral de Jesus. Ele está dizendo, cansou, tem descanso. Não dá para você não, entregue a mim. Sabe, amados, a gente pensa assim, mas como eu vou entregar isso é irresponsabilidade? Não! Irresponsabilidade é você dizer, eu vou fazer sem poder. Irresponsabilidade é dizer, pode esperar que eu chegue tal hora com esse carro na cabeça, sem poder. Agora, ou a gente crê, ou a gente tem que procurar outra coisa para fazer. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Ele não vai cuidar, ele já está cuidando. Perceba que eu disse no começo, o que faz com que a gente não usufrua dessa proteção é não reconhecer. Não sei se você já viu um vídeo de um gurizinho que ele está brincando na água e tem uma corda assim dentro d'água, e ele se pendura naquela corda e fica apavorado, morrendo de desespero. E ele começa a bater a perna ali e se debater. E olha, a expressão de terror dele Aí daqui a pouco ele bota o pé no chão e vê que a água é aqui, ó. É a mãe que chega, né? Glória a Deus pelas mães, amém? E aí ele percebe que ali é raso, que ele estava se debatendo, que não precisava daquilo tudo, amados. Na maioria das vezes é assim. A gente está perdendo os últimos cabelos, que tem desesperado, morrendo afogado no raso. Socorro! Ei! Lançando sobre ele. O diabo fez de tudo para você não estar aqui hoje à noite. Porque ele estava já contando, vou roubar mais uma noite de sono. Que é a manifestação de Deus na sua vida, eu quero na minha. Só existe uma forma, amados. É por meio do descanso. Descansar em Deus evidencia confiança. Ou a gente está fazendo o que aqui? O objetivo do diabo é tornar as coisas tão naturais que a gente olhe para a nossa própria força e diga, não consigo não. E é o que vai acontecer se a gente se permitir. Jeremias 17,5 é um texto que eu sempre uso, vai dizer, maldito o homem que confia no homem
E aí os irmãos evangélicos, infelizmente, interpretam isso errado, dizem, você não pode confiar em ninguém, não pode ter amizade não, porque a Bíblia diz, ó, maldito o homem que confia no homem. Não é isso que o texto quer dizer. O texto diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E o texto continua, diz, esquecendo-se do Senhor. É aquela velha história de você isolar uma parte do texto para dizer o que você quer que ele diga. Mas olha, mas no texto só explica 3 vezes. Maldito o homem que confia no próprio homem. Aí faz da sua própria força, do seu braço a sua própria força. E ainda se afasta do Senhor. E a gente ainda diz que é para não ter amigo. Não, o que esse texto está dizendo é que vai se lascar, me perdoe a expressão. Lascar é uma palavra que diz abrir em partes. Vai se lascar qualquer um, inclusive eu, se a gente cair nessa de ficar olhando para as coisas apenas pelo plano natural e ver que aquilo é maior do que a nossa condição de resolver. O texto diz, maldito o homem que confia. Quanto mais a gente contabiliza naturalmente, mais distante a gente fica de Deus, sabia disso? Quanto mais a gente diz não vai dar, mais distante a gente fica de Deus. Quanto mais a gente diz essa doença é grande, mais distante a gente fica de Deus. A ponto do texto dizer, ele será como um arbusto solitário no deserto. Eu não quero isso para a minha vida e eu declaro isso não sobre a sua também. Ficar olhando para a nossa própria condição vai fazer com que a gente se isole. A Bíblia diz, aquele que se isola busca seus próprios interesses e se volta contra a verdadeira sabedoria. Eu não quero isso para mim. Quantos estão sendo ministrados pelo que Deus... Amados, pentear os cabelos. O que é que esse pastor está dizendo? Que loucura. Espiritualmente a gente está todo despenteado, amado. Se fosse no Nordeste eu ia dizer assanhado, só que assanhado aqui tem outro sentido. Eu aprendi isso da pior forma. Quando eu fui conhecer os pais de Maristela, eu me olhei, estava dirigindo, me olhei no espelho e disse, nossa, como eu estou assanhado. A Maristela disse, nem fale isso. Você está indo ver meus pais pela primeira vez, você dizer que está assanhado. Como assim? E ainda mais assim, você é um pastor. Eu digo, e pastor não pode ter cabelo assanhado, não. Porque para nós assanhado é despenteado, mas aqui tem outro sentido. Aí eu quero dizer que era só isso, meu irmão. Era o vento no cabelo, pelo amor de Deus. Não se desvie. Amém? Quantos entenderam? Quando eu disse pintinho o cabelo, é que espiritualmente a gente está parecendo aquele cientista maluco. Como filhos que não têm pai. Pior coisa, amados, para um filho é crescer sem a referência do suprimento do pai. É ter que buscar a sua própria força para poder se encaixar naquilo que todo mundo está encaixado com o favor do pai. Mas eu quero dizer, o seu pai e o meu pai do céu não é como o seu pai e o meu pai da terra. Ele nunca vai ignorar a minha e a sua necessidade. A única coisa que pode fazer com que o benefício de Deus não chegue na minha e na sua vida é se a gente for orgulhoso demais para dizer, faça, pai, eu lhe entrego, eu confio, eu não vou mais insistir, não vou fazer do meu próprio jeito. Aleluia. 2 Coríntios 4:18 vai dizer, assim fixamos os olhos. Olha, amados, você decidiu viver pela fé. E para os que estão mais novos aqui, como o Daniel, como a Lelete, eu vou dizer, é diferente do que é natural. Vai parecer muito estranho. Mas olha o que a Bíblia diz, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Como assim? É que aquilo que se vê naturalmente falando é tudo aquilo que o diabo tem acesso para manipular e projetar para você como verdade. Mas a Bíblia diz que as coisas que se veem têm origem no espiritual. As coisas que se veem são transitórias, as que não se veem é que são espirituais. E eu já brinquei outra vez, o diabo pinta quadros, amados, para mostrar como se aquilo fosse a única verdade. E eu brinquei uma vez que teve uma pessoa que pintou numa parede um açougue, um pedaço de carne tão bem pintado que veio um cachorro e comeu o reboco. Assim é o diabo. Ele pinta como se fossem quadros tão reais. E deixa eu te dizer, amados, a vida pela fé não é negar as realidades naturais, é saber que existe uma realidade maior. Entendeu, amados? A vida pela fé não é dizer esse laudo não é verdadeiro, é dizer 1 João 5,7 que diz, se o testemunho do homem é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior.
A vida pela fé, Alexandre, a vida pela fé não é dizer os financiamentos não vão sair, não, está aqui, está dizendo que vai sair a metade, é dizer assim, o meu Deus em glória por Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Quando Eliseu se viu cercado por um exército na cidade de Dotã, e ele mandou o seu moço lá, e ele disse, meu senhor, o que faremos? Porque tinha carros e cavaleiros para pegar um homem só. Um homem só. E o servo dele ficou desesperado. Como a gente fica diante da grandeza das coisas que aparecem naturalmente. Olha, irmão, desliga seu coração com isso, porque Deus está ministrando a minha vida e a sua também. Ninguém está dizendo aqui que não é grande, ninguém está dizendo aqui que não é difícil, ninguém está dizendo aqui que não é verdade o que está acontecendo. O que nós estamos dizendo é que, paralelo a isso, existe uma verdade que é maior. Porque quando esse rapaz se desesperou, o profeta disse, mas são os que estão conosco. Mas dentro de casa só estava ele e o profeta. Lá fora tinha muita gente. Mas são os que estão conosco. Acho que ele ficou fazendo conta assim, o profeta endoidou. É 2 contra muitos. E como ele era um homem espiritual, ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E disse que quando ele abriu, mas tinha um número bem maior de carros e cavaleiros, um exército do céu. Não diz que Deus enviou, diz que já estava lá, ele só não estava vendo. Já está curado. A provisão já chegou, o impedimento já caiu, já! Aleluia! Encerro agora. Lucas 12, a partir do versículo 22, você não precisa nem abrir, só leia isso, só preste atenção nessa leitura e nós vamos encerrar. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Lembra que eu disse, Daniel, Lelete, vocês também, estou falando disso que estão mais recente. As coisas no reino é diferente. Uma vez chegou os discípulos de Jesus e disse assim, Senhor, quando você estabeleceu o seu reino... Não, foi a mãe de um deles, olha só. Não sei se tu sabia disso, Daniel. A mãe de 2 dos discípulos de Jesus, que era João e Marcos, os filhos de Zebedeu, a mãe deles chegou assim e disse, Senhor, quando você estabelecer seu reino, que eles achavam que era apenas um reino natural, dá para um filho meu sentar à sua direita, outra à esquerda? Ela disse, vou chegar primeiro, porque são 12, né? São 12 apóstolos, vou chegar primeiro, porque aí eu garanto, né, dos meus filhos, Só nós, se eu cair uma moeda aqui, sabe? Vamos conversar só nós 2 aqui. Quando estabelecer o seu reino, dá para que um filho meu seja o ministro da Fazenda e outro da Casa Civil? Os mais importantes ministros do seu governo. Aí Jesus disse, ei, no reino não funciona assim. No natural, a autoridade são aqueles que se impõem sobre os outros. Mas aqui é pelo contrário. Jesus usou essa expressão. Se você quer ser Senhor, você vai ter que ser servo primeiro. Aí eu estou ministrando a minha vida e a sua própria vida, porque eu não estou ignorando nem acusando vocês, porque eu vivo esse mesmo tipo de conflito, de querer viver pela sequência, pelo que vem seguindo, pegar o fluxo da preocupação, da lida com o natural. Aí o texto diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a própria vida. Aí a gente que já entrou, mas alguns de nós aqui não teve nem tempo para ser criança. A gente já teve que sustentar a família cedo, a gente já teve que aprender a carregar as coisas no osso do peito, a viver situações desagradáveis, onde a gente entendia, sou eu por mim mesmo e mais ninguém. E agora Jesus, o pastor, o supremo pastor, está dizendo, não se preocupe, é algo que a gente nunca viveu. É por isso que é uma vida nova, é por isso que é um novo tempo, e é um convite a mim e a você. Não se preocupem com a própria vida. Você vai dizer, se eu não me preocupar, quem vai se preocupar? Amados, quem aqui se preocupando consegue fabricar nota de 100? Eita, estou muito preocupado. E a notinha, plim, 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 só aparecendo. Até porque se fosse assim, né, Lohana? Seria como é que é? Falsificação, né? Porque cada nota tem um número de série.
Vou ler para a gente encerrar. Digo, não se preocupem com a própria vida quanto o que comer, nem com o seu próprio corpo quanto o que vestir. É exatamente essa coisa que a gente se preocupa. Meu Deus, passou o ano e eu não comprei uma roupa nova, irmão. Cabeça de homem é diferente de cabeça de mulher, né? Às vezes eu boto uma roupa, Marcelo diz, de novo, amor, você vai com essa, você foi domingo. Você acha que as pessoas se lembram disso? Aí a gente vai no centro, amor, tu tá precisando de camisa. Eu digo, vou botar umas por cima das outras. Tanto que eu tenho em casa, só uso uma por vez. Mas isso é coisa de homem, né? Olha, quanto ao que vestir, a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês? É uma pergunta. E vocês? Não tem mais valor? Porque às vezes é um problema de autorretrato. A gente se acha tão zero à esquerda do zero que a gente acha que Deus pode fazer por qualquer um, mas não vai nos socorrer. Que se a gente não fizer, não vai chegar. E o texto está dizendo, e vocês não têm mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida? Visto, isso é uma questão de análise, amado, de a gente ser sábio. Visto que, deixa eu me encontrar que eu me perdi aqui. Achei, versículo 26. Visto que vocês não podem sequer lidar com uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? 27. Observem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, o mais rico que já existiu, o templo de Salomão hoje é avaliado em 500 bi de dólar, viu? Nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, perceba, amados, que não é uma questão de falta de fonte, é uma questão de falta de confiança. A gente aprendeu, Deus não se preocupa com isso, a Bíblia diz que Deus sabe quantos fios tem na sua cabeça, mas me diga qual é a utilidade de saber os fios da cabeça. Talvez você diga, não tem utilidade nenhuma, mas isso demonstra interesse pelas coisas mais simples que possam parecer. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Você já está começando a ser... Eu sei que as cadeiras daqui não tem braço, não. Mas dá para relaxar um pouco? Relaxa, irmão. Tem um Deus sobre a sua vida, você tem um Pai. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá a vós, curará a vós, provisionará a vós. Porque o que é mais importante para Deus? Jesus morreu pelas plantas? Não pergunta, Jesus morreu pelas aves? Não! Essas coisas estão por nossa causa e Jesus morreu, foi por nós. O que Deus tinha de mais precioso, o seu próprio Filho, Ele deu por nós. Deus está chamando a mim e a você para se deitar. Não é se deitar na preguiça nem na indiferença. É no descanso de saber que tem um Pai que está cuidando, que para nós, para Ele, nós somos mais importantes do que as coisas que a gente pensa que é importante. Veste a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Versículo 29. Não busquem ansiosamente o que comer. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão, quando quer dizer pagão aqui, quer dizer pessoas sem alianças, pessoas sem Deus. E você tem Deus, você tem uma aliança. Você não está incluído aqui. Diz que os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam dela. Deus vai falar com você hoje de uma forma que Ele não tinha falado. Deus está olhando para cada um de vocês e para mim também está dizendo, você pensa que eu não sei não o que você precisa? Você já parou para pensar que o que você precisa eu tenho? Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam dela.
Versículo 31, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu encerro com esse último versículo aqui que diz, não tenha medo. Parece que esse texto foi feito para esse culto de hoje. Não tenha medo, pequeno rebanho. Está escrito assim, não tenha medo, pequeno rebanho. Eu sou capaz de citar o nome. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado de Deus, é vontade de Deus. Ele planejou, Ele tem interesse e Ele quer fazer. Amém. Glória a Deus. Foi do agrado de Deus, dá-lhe o reino. Encerro com o versículo que a gente começou. Entrega teu caminho ao Senhor e Ele agirá. Entrega teu caminho ao Senhor e Ele agirá. Entre o entrega e o Ele agirá, confia. Confia nele. Amanhã ou hoje, quando você sair daqui, que vier a sugestão da preocupação, e o diabo começar a mexer nas coisas, aí você vai dizer, quer mexer nisso que não está mais aqui? Quer mexer nisso que não está mais na minha mão? Eu quero, amor, encerra aqui, por favor. 9 horas em ponto.